Muita gente está perguntando, quem é que está comprando o Cruzeiro? O empresário Pedro Lourenço ou o torcedor fanático Pedrinho? Eu diria que os dois, porque afinal de contas, quando ele falou pela primeira vez como majoritário da SAF do Cruzeiro, ele foi muito transparente. Vou contratar o jogador que a torcida quiser, mas para isso, os torcedores terão que dobrar o número de sócios que pagam e são os sócios torcedores do Cruzeiro Esporte Clube. Tem gente esperando que ele fará logo muitas loucuras, mas eu não vejo assim. O Pedrinho, ele agiu muito certo ao manter a equipe do Ronaldo, que está reestruturando as finanças do Cruzeiro e já conseguiu encaminhar bem para o Cruzeiro em breve estar zerado com as suas dívidas. Então, não esperem loucuras, mas o torcedor certamente poderá esperar por um time muito mais forte do que a gente tem acompanhado nos últimos anos. Afinal de contas, ele também é torcedor e quer o bem do Cruzeiro. Mas loucura, empresário não faz, não. O torcedor do Cruzeiro está numa expectativa enorme agora com a SAF. Pedro Lourenço no Cruzeiro, e obviamente a presença do Alexandre Matos, do Pelaípe, do Edu Dracena, essa formação aí da diretoria de futebol do Cruzeiro. Mas a gente tem que deixar muito claro o seguinte, o Pedro Lourenço não adquiriu a SAF Cruzeiro para que esse time continuasse dessa mesma forma. Então, se pode esperar sim, agora na janela do meio do ano, que as contratações aconteçam. A gente já sabe que estão em busca de um centroavante, estão em busca pelo menos de 2 zagueiros e, sim, de um goleiro. Estão sim em busca de um goleiro. O Pedro Lourenço, além de ser um apaixonado pelo futebol, pelo Cruzeiro e tudo mais, ele deixa nas mãos aí do Alexandre Matos essa condução do futebol do Cruzeiro. Isso pra gente é muito claro. Mas, obviamente, ele tem a sua parcela aí de dedicação ao torcedor cruzeirense que tem nele um ídolo, E um ídolo tem que dar um retorno. E esse retorno que o Pedro deve dar é realmente trazendo reforços para o Cruzeiro, mas reforços que realmente possam começar jogando, possam chegar e entrar e serem titulares. É isso que o Cruzeiro precisa nesse momento. Até porque, gente, a própria SAF, ela só se realiza se o time estiver bem em campo. Não existe time de futebol, não existe SAF que resista se o time não estiver bem em campo. A compra da SAF do Cruzeiro pelo Pedrinho do BH, eu acho que pode sim interferir diretamente na formação do time do Cruzeiro em campo, Se a gente olhar o molde anterior da SAF do Ronaldo, o Ronaldo é simplesmente um empresário. Ele passou pelo Cruzeiro, tem uma história no Cruzeiro, jogou muito pouco tempo antes de ir para a Europa, mas não se tornou aquele torcedor, aquele cara que gosta do clube. O Ronaldo é um empresário, como todo empresário, nada mais natural do que ele vise lucro. Ele teve lucro realmente nessa compra da SAF, uns dizem que mais, outros menos, mas ele teve lucro aí, e ele como empresário, visando o lucro, o time dele era basicamente aquele que a gente tem visto aí, tanto em 2023 quanto em 2024. A compra da SAF pelo Pedrinho, o Pedrinho, além de ser um empresário muito bem sucedido, ele é sim um torcedor fervoroso, ele é um cruzeirense de 4 costados. Como um cruzeirense fervoroso, um cruzeirense alucinado pelo time, eu acho que ele vai querer ver o time em campo dando um espetáculo, um bom time, pelo menos um time brigando por alguma coisa, voltando a ser o Cruzeiro que a gente sempre conheceu, com a história do Cruzeiro Esporte Clube como a gente conhece, que não é essa história do Cruzeiro que está aí hoje brigando para não cair. Eu acho que o Pedrinho tem um aporte financeiro, ele tem grana, tem bala para investir no time, eu acho que ele vai fazer isso, e ele vai querer ver o time voando em campo. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro, isso é puro palpitômetro, que o torcedor do Cruzeiro pode sim ter esperanças de dias melhores logo ainda esse ano, porque ele já garantiu que na janela do meio do ano Alexandre Matos vai contratar. Então vamos aguardar para ver quem virá.